Hong Kong está desde o final do mês passado transformado num campo informal de batalha entre o governo e manifestantes que exigem uma maior liberalização do sistema político da vizinha região administrativa especial. O sufrágio universal está no cerne das exigências de quem protesta nas ruas da antiga colónia britânica e é de sufrágio universal e de expectativas de democratização que se vai falar na próxima meia hora. Nuno Lima Bastos, jurista que viveu e trabalhou no território durante uma década e meia, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, Nuno, obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo Canal Macau, pela TDM. Bem-vindo ao território uma vez mais. Muito obrigado, é um prazer. Olhando para Hong Kong, eu sei que na semana passada fez questão de tomar o pulso aos protestos nas ruas de Hong Kong. Estes protestos contrapõem uma ideia ou uma leitura diferente daquilo que são porventura as condicionantes do segundo sistema. Para a China, o segundo sistema em Hong Kong e em Macau afirma-se porque há liberdade económica. Tanto Hong Kong como Macau, mas sobretudo Macau, são casos exemplares de um desenvolvimento económico bem sucedido, pelo menos em termos de produto interno bruto per capita. Do outro lado, estão manifestantes que exigem uma maior democratização, uma maior liberalização do setor desta ideia de segundo sistema e nomeadamente através do sufrágio universal. Quem está na rua em Hong Kong tem razão ou não? Eu só posso dar razão às pessoas que estão na rua em Hong Kong. Eu tenho procurado, enfim, acompanhar os comentários favoráveis e desfavoráveis, as análises favoráveis e desfavoráveis em relação ao que se passa em Hong Kong. Vejo com alguma pena que, enfim, esta vida, este ritmo de vida e esta prioridade do crescimento a todo custo e do dinheiro a todo custo em que se vive em Macau e Hong Kong leva a que se façam análises frias, até por vezes cínicas, do que se está a passar em Hong Kong. Mas eu estive lá nas ruas junto dos manifestantes e senti-me francamente emocionado mesmo, porque vi que há ali pessoas plenamente conscientes do que estão a tentar fazer, cientes das suas dificuldades, mas empenhadas e estão empenhadas nesta ideia, neste esforço para que haja um sufrágio universal e direto em Hong Kong, não apenas pela ideia de sufrágio em si, pelo objetivo de sufrágio em si, mas porque estão desiludidas com o curso que o desenvolvimento de Hong Kong está a ter. As pessoas sentem que a economia é controlada pelos grandes tubarões que estão ligados ao poder político, aliás, tal como em Macau. Vêm-se com dificuldades em arranjar uma casa decente. As pessoas sentem uma competição também cada vez maior, enfim, do lado de lá, da fronteira. Sentem que o crescimento económico de Hong Kong não está a chegar de uma forma equilibrada a toda a população. Nós sabemos que num sistema económico, um sistema de economia liberal, há sempre desequilíbrios, nada é perfeito, mas tem que haver alguma razoabilidade, há um limite, e acho que as pessoas sentem que as disparidades e as incertezas para grande parte da população quanto ao futuro são muito grandes. Não quer dizer que o sufrágio universal seja a panaceia que necessariamente vai resolver todos os problemas, mas pelo menos há a expectativa da parte das pessoas de que, se puderem escolher o seu representante livremente, sem pressões, poderá haver alguma mudança neste curso das coisas. É uma esperança, é uma expectativa que é legítima. Eu vejo as pessoas, alguns analistas dizer, bem, mas antes de 97 não havia sufrágio universal e direto em Hong Kong. Esse é um argumento válido? Não é um argumento válido. Primeiro, o sistema, dito colonial, não serve de modelo para ninguém.
Depois, se é certo que o Reino Unido podia ter tentado avançar um pouco mais, ou podia ter tentado avançar de uma forma clara no desenvolvimento do sistema político de Hong Kong, o que é certo é que quando houve esforços na fase final da parte do governador Chris Patten, a China opôs-se sempre a qualquer democratização do sistema. Para lá disso, mesmo que no passado não tivesse existido, seja porque a China bloqueou quando tardiamente se tentou fazer alguma coisa, seja porque antes a administração colonial britânica não tentou fazer nada, isso não significa que para o futuro não existe essa aspiração da parte das pessoas. Isto é quase o mesmo que dizer que em Portugal, porque vivemos numa ditadura até 74, as pessoas não podiam ter a expectativa de uma democracia do pós-74. Além do mais, eu gostaria de referir uma coisa. Hong Kong é signatário do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Aderiu ao pacto, tal como Macau, através das potências coloniais anos 99, Hong Kong, Portugal, Macau anos 99. A China, que é membro do pacto, embora não o tenha ratificado, concordou com a adesão de subscrição do pacto por Macau e Hong Kong. No caso de Hong Kong, há uma lei, que é a Bill of Rights Ordinance, que aplica o pacto a Hong Kong e que está em vigor. E essa lei tem uma norma que eu tive o cuidado até de reproduzir aqui, que diz, e eu reproduzo só o essencial, é o artigo 25 do pacto, que diz: todo o cidadão tem o direito e a possibilidade de tomar parte na direção dos negócios públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, de votar e ser eleito em eleições periódicas, honestas, por sufrágio universal e igual e por escrutínio secreto, assegurando a livre expressão da vontade dos eleitores. Isto consta do pacto. O pacto está em vigor em Hong Kong, por força de uma lei de Hong Kong, que está em vigor e foi estendido a Hong Kong com a concordância da República Popular da China. Essa concordância faz-se também sentir, de certa forma, na inclusão, na própria lei básica de Hong Kong, na Basic Law, da ideia de sufrágio universal. Como é que se justifica este recuo da China? Recuo não é bem um recuo, mas esta tentativa de limitar, de certa forma, os candidatos em que se pode votar em 2017 as escolhas do Governo Central? Bem, eu penso que a China, acima de tudo, tem um enorme receio de que em Hong Kong se possa criar um precedente e que depois, noutras zonas da China, comecem a surgir exigências semelhantes da parte da população. Eu estava em Hong Kong quando foi a transferência de soberania, em 1 de julho de 97, eu estava em Hong Kong, estive lá a acompanhar as manifestações do Partido Democrático e do Partido Fronteira, em frente ao LegCo, e havia da parte das pessoas um sentimento de que voltamos para a China, mas com a lei básica e com as garantias da lei básica, abre-se portanto, voltamos para um país que tem um regime de partido único, um regime, enfim, fechado, ditatorial, mas abre-se aqui uma esperança de que, no caso de Hong Kong, possa haver uma evolução no sentido da democratização. Eu tenho a sensação de que o que tem acontecido ao longo destes anos e o adiamento da parte da China em aceitar as exigências de que houvesse o sufrágio em 2007, depois em 2012 e agora o que se passa para 2017, a China, em vez de estar a permitir uma evolução de Hong Kong no sentido dessas expectativas que foram criadas junto à população quando se deu a transferência de soberania, parece-me estar a querer suprimir cada vez mais essas expectativas. Eu acho que a China está a tentar fazer com que este segundo sistema se aproxime do primeiro sistema. E não. Mas a própria ideia de este próprio conceito de um país de dois sistemas, este princípio, não deixava lugar a uma certa ambiguidade já. Nesse sentido, a China não estará a fazer aquilo que compete
a fazer bluff? Admito que sim. E agora, se essa foi sempre a intenção da China, desde o momento em que assinou os acordos com o Reino Unido para a transferência de soberania de Hong Kong e a Assembleia Nacional Popular aprovou a lei básica, se essa foi sempre a intenção, bem, então a China fica mal na figura. Fica mal na figura, desde logo, até porque há um tratado internacional depositado nas Nações Unidas que prevê essa evolução de Hong Kong. Mas este tratado internacional não faz, por exemplo, do Reino Unido e de Portugal, que são os outros signatários deste tratado internacional, uma espécie de guardiões morais daquilo que devia ser a evolução do sistema democrático? Na minha opinião faz, e não só na minha. Nós temos ouvido vozes autorizadas a se manifestarem nesse sentido. Veja-se, por exemplo, Chris Patten, ao contrário do Rocha Vieira. Veja-se, por exemplo, a senhora Han Song-chan, que foi secretária do governo de Chris Patten e também do primeiro governo pós-97, pós-Handover. O que me parece, infelizmente, é que, uma vez mais, a ditadura do dinheiro fala mais alto. E o Reino Unido, obviamente, numa preocupação... eu compreendo também que, da parte do Reino Unido, no caso concreto de Hong Kong, da parte do Reino Unido, neste momento, haja uma cautela no sentido de evitar alimentar aquelas acusações de que todas estas manifestações são fomentadas do exterior. E, portanto, o Reino Unido, sabendo que a China está a jogar, e, enfim, também alguns setores de Hong Kong estão a tentar usar esse argumento, aliás, recorrente, sempre que há protestos, eu percebo que o Reino Unido esteja a tentar não alimentar essas acusações e manter alguma cautela. Mas o que é certo é que, enquanto parte no acordo que foi assinado com a China, deve ter uma preocupação de acompanhar e de pressionar, se necessário, as autoridades chinesas, caso entenda que os termos do acordo não estão a ser cumpridos e que as liberdades de Hong Kong podem estar a ser cerceadas. Infelizmente, também há, como eu estava a dizer há pouco, o lado comercial. A China é um parceiro comercial incontornável nos dias que correm e isso afeta muitas opiniões, as posições de muitos Estados, também de Portugal. E, aliás, nesse sentido, acho que as recentes declarações de Rocha Vieira não são surpreendentes? Não são surpreendentes, bem, primeiro pela forma de estar da pessoa em causa, mas, enfim, depois podemos lá ir. Mas, desde logo, pelo seguinte, o general Rocha Vieira, neste momento, tem um cargo de membro do Conselho Consultivo, julgo que é o nome do Conselho Consultivo, da EDP, para o qual foi nomeado por indicação da China Three Gorges, quando a elétrica chinesa entrou no capital da EDP. E presta estas declarações a quem? À Xinhua, a agência noticiosa oficial chinesa. Ora, neste contexto, não pode deixar de ficar no ar a suspeição de que o general, independentemente do que pudesse pensar sobre o assunto, estaria a fazer um frete ao dar esta entrevista. Para lá disso, e quando digo fazer um frete, lá estou eu novamente a tocar no aspecto das relações económicas, nomeadamente, neste caso, a questão da EDP. Para lá disso, eu penso que também há uma deselegância da parte do general Rocha Vieira, porque teve uma relação privilegiada com o governador Chris Patten, quando ambos estavam em funções. E, portanto, no momento em que Chris Patten apela a que o governo inglês esteja atento aos acontecimentos de Hong Kong e procure pressionar as autoridades de Hong Kong para que respeitem o direito dos manifestantes e dialogue com os manifestantes. Vir o general Rocha Vieira, enfim, prestar declarações de sinal tão contrário, penso também é uma deselegância com o seu anterior colega de governo, colega de cargo. Por outro lado, enfim, eu vivi os últimos 5 anos, a segunda metade do consulado do general Rocha Vieira em Macau, e só posso dizer que não tenho saudades da forma de estar, da sua forma de estar na gestão da coisa pública. O general Rocha Vieira, não sei se por formação militar ou se por forma de ser, geria Macau, enfim, punha e dispunha da vida das pessoas, a seu belo prazer.
gozava de uma impunidade total que tinha a ver também com o facto de o Partido Socialista em Portugal estar muito fragilizado em relação a Macau por causa do escândalo de melancia e, portanto, não havia qualquer tipo, pelo menos era aquilo que eu sentia, não havia qualquer tipo de fiscalização em Portugal da sua ação governativa em Macau. A preocupação em Portugal era apenas de que não chegasse mais nenhum escândalo às páginas dos jornais. E, portanto, o ex-governador de Macau tinha mão livre sobre Macau e exercia de uma forma em que censurava, afastava todas as vozes dissonantes, quer na administração pública, quer mesmo em algum setor privado, quer em particular da parte dos jornalistas. Houve colegas seus que sentiram na pele essa forma de estar. O que também não foi um bom legado que nós aqui acabámos por deixar em 99. E nesse aspecto penso que Portugal podia ter feito muito mais para desenvolver uma certa consciência cívica e interventiva em Macau. Não o fez muito graças, pelo menos nos últimos anos, nos anos prévios à transferência de soberania, graças a essa forma de estar do último governador. O que não invalida, obviamente, que Portugal tenha o dever legal e moral, como membro da Declaração Conjunta para a questão de Macau, de também acompanhar o desenvolvimento político de Macau. E Macau também é signatário do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e, portanto, aquilo que eu li há pouco também se aplica em Macau, obviamente. Em Hong Kong, ao longo destas últimas semanas, temos visto, sobretudo, gente muito jovem, constitui a maioria dos manifestantes. É um trunfo ou é uma fragilidade esta questão de ser, sobretudo, as novas gerações que colocam em causa este recuo por parte da República Popular da China? Eu julgo que o movimento terá tanto mais peso quanto mais abrangente for das diferentes camadas da sociedade de Hong Kong. Quando eu estive em Hong Kong a acompanhar, enfim, os manifestantes, vi pessoas de todas as idades e não só estudantes, mas também profissionais, trabalhadores. Obviamente que o que me parece ser, enfim, o grosso do movimento está nos manifestantes, nos estudantes, na juventude. Isso poderá ser um problema se não conseguirem organizar-se em termos de ter um movimento, ter cabeças, ter uma equipa que possa representar todo o movimento, que possa congregar a Federação dos Estudantes, enfim, aqueles que estão ali por parte da Federação dos Estudantes, do Scholarism, que se possa articular com a iniciativa do Occupy Central e que, portanto, possam haver vozes, digamos, autorizadas e preparadas para dialogar com o governo de Hong Kong. Portanto, sendo um movimento essencialmente ou fortemente estudantil e de juventude, pode haver esta dificuldade da parte de se criarem interlocutores preparados e autorizados, representativos dos manifestantes, para dialogar com o governo. Mas isso é algo que pode ser ultrapassado se eles, com o decurso dos dias, conseguirem fazer esse esforço de organização, que me parece que está a ser feito. Ramificações para Macau. Macau parece ter acordado em maio e junho último, de uma longa letargia, em causa o regime das garantias dos titulares dos cargos públicos. Também algumas mostras de solidariedade com estes protestos de Hong Kong. Ainda assim, Macau longe daquilo que é a antiga colónia britânica em termos de ativismo cívico e de dinâmica política. Sim, sempre esteve longe. Eu lembro-me quando vivia cá, quando havia, por exemplo, as vigílias do 4 de junho, que no Victoria Park em Hong Kong juntavam centenas de milhares de pessoas e ali em Macau, em frente à igreja de São Domingos, estavam 100 almas, 200 almas, ainda por cima sempre com aquela situação escandalosa de o governo de Macau celebrar o Dia da Criança, que é no dia 1 de junho, celebrá-lo sempre no dia 4, no Largo do Senado, para impedir que o Largo do Senado pudesse ser utilizado para o efeito. Este ano, felizmente, o Largo do Senado pôde pela primeira vez ser usado na vigília. Pelo que eu vi de Portugal, estiveram talvez umas 3.000 pessoas.
Parece-me que alguma coisa começa a mudar em Macau. Obviamente que há um caminho mais longo a percorrer. Macau, penso que tem desde logo, sempre teve desde logo uma dificuldade, é que não há um sentido de identidade da população de Macau como em Hong Kong. O grosso, mais de metade da população de Macau terá vindo para cá, julgo, nos últimos 30 anos e, portanto, não sentem Macau de uma forma tão distinta como a população de Hong Kong se sente em relação a Hong Kong, à China. É normal um cidadão de Hong Kong dizer eu sou Hong Konger. Um chinês de Macau, se lhe perguntarem lá fora de onde é, ele provavelmente dirá eu sou da China, eu sou chinês. Portanto, isso gera logo uma dificuldade. No entanto, eu penso que a forma como Macau se tem desenvolvido desde 99 até agora e todas as assimetrias que se vão acentuando, este crescimento caótico, a sensação das pessoas de que estão a perder qualidade de vida, o encarecimento brutal do imobiliário, com as pessoas a mudarem de casa, com o comércio tradicional a fechar, os problemas que vão afetando o dia-a-dia da vida das pessoas, o custo de vida, o custo da alimentação, os problemas dos táxis, que tenho tanto ouvido falar, já em Portugal ouvia, então desde que cheguei aqui já o pude constatar pelos meus próprios olhos. Tudo isso, penso que começa a criar nas pessoas um estado de saturação que as torna mais receptivas a movimentos de protesto e mais atentas ao que se está a passar em Hong Kong. Portanto, eu admito que daqui para a frente que se começa a assistir a mais empenho da parte da população de Macau para participar em iniciativas, se calhar não com a dimensão da de Hong Kong, mas em iniciativas de alguma mobilização, de protesto contra o governo. Exemplo do que está a suceder em Hong Kong, o descontentamento com algumas lacunas de governação cá em Macau pode fazer de causas que à partida seriam causas cíveis, chamemos-lhe assim, causas políticas? Eu julgo que sim, até porque penso que é um sentimento dominante da maior parte das pessoas, a forte ligação, tal como em Hong Kong, mas se calhar aqui ainda mais, a forte ligação entre determinados setores empresariais, aquelas que se habitualmente referidas como as 4, 5 famílias que dominam a economia de Macau. Portanto, a forte ligação entre determinados setores empresariais e o poder político. Aliás, há deputados na Assembleia Legislativa de Macau que assumem à viva voz que estão ali para defender os seus interesses e os interesses dos seus grupos empresariais, que é uma coisa que numa democracia, enfim, avançada seria absolutamente impensável. E, portanto, as pessoas, ao verem esta ligação ou associarem as insuficiências de governação às ligações perigosas entre o poder político e o poder económico, obviamente que isso faz associar os seus problemas do dia-a-dia a fatores políticos. Em Portugal não há grandes famílias, a não ser grandes famílias políticas, mas também não há grande renovação. Há a apresentação de quando em vez de novos partidos, mas que não se apresentam nem de longe nem de perto como eventuais alternativas a este dualismo entre PS e PSD. O Nuno ocupou cargos de responsabilidade no PSD Macau. Ainda assim tornou-se nestes últimos anos bastante crítico da atuação do governo de Pedro Passos Coelho. Desiludido com o partido ou desiludido com o rumo de governação em Portugal? Numa primeira fase, desiludido com algumas pessoas do partido com quem lidei quando estava em cargos partidários. A partir do momento em que fui para Portugal, desiludido com a governação. Portugal, enfim, caiu numa situação de quase bancarrota, teve que recorrer à Troika. Havia alguma compreensão, julgo, da parte da população para as dificuldades e para a necessidade de austeridade. No entanto, senti-se rapidamente que o PSD, quando se apresentou a eleições para substituir o governo de Sócrates,
tinha feito determinadas promessas que foram rapidamente postas de lado quando Pedro Passos Coelho assumiu funções. Desde logo, gritante, o querer acabar com os subsídios de férias e de Natal, que foi uma promessa que fez nas eleições, de que não acabaria com eles, e foi logo das primeiras medidas que tomou quando iniciou funções. Cortar os subsídios de férias e de Natal na administração pública, e isso só foi reposto depois por via da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Depois, há um sentimento grande na população e também da minha parte de que as medidas acordadas com a Troika foram demasiado austeras na dimensão e na duração. Quis, num período de 3 anos, corrigir problemas estruturais de décadas, com uma penalização brutal para uma grande parte da população, com o desemprego, por exemplo, a disparar para níveis brutais, com 100 mil pessoas por ano a emigrarem do país. E, além do mais, depois há aqui um outro aspecto da falta de esperança, que nunca se vê luz ao fundo do túnel. Em cada ano há o discurso de que no próximo ano, no ano seguinte, vai haver uma atenuação das medidas. Durante os 3 anos da Troika isso não se verificou. Foi agora apresentado o Orçamento de Estado para o próximo ano, que já não é um ano de Troika. E, no entanto, a carga fiscal continua muito forte. Provavelmente vai ser atingido um recorde a nível de peso da carga fiscal, isto é, das contribuições das pessoas em impostos e segurança social. Vai haver um nível recorde do peso da carga fiscal em percentagem do PIB. Julgo que em 2015 a carga fiscal em Portugal vai atingir 37% do PIB. Que é um recorde. Em 1977, ainda hoje vi um artigo que falava nisso, em 1977, portanto 3 anos depois do 25 de Abril, a carga fiscal em Portugal representava 23% do PIB. No próximo ano vai representar 37% do PIB. Portanto, as pessoas sentem que estão a fazer sacrifícios brutais e não há uma esperança a curto, médio prazo. E isso é terrível. Teremos eleições, eventualmente, em setembro, outubro do próximo ano. O PS com António Costa é uma alternativa de poder ou sai fragilizado desta espécie de vendetta interna com António José Seguro? António Costa, goste-se ou não se goste dele, parece ter muito mais popularidade do que António José Seguro. No entanto, é verdade também que muitas pessoas não se esquecem do facto de que ele era um dos elementos do núcleo duro da governação de Sócrates que levou Portugal, enfim, ao recurso à Troika, levou Portugal quase à bancarrota. E, portanto, eu não sei, quando tivermos as eleições no próximo ano, se este passado de António Costa não irá pesar demasiado naquela ideia de que possa ser uma verdadeira alternativa ao governo atual. Embora, obviamente, as pessoas estejam muito saturadas, muito desgastadas deste governo. Eu já não consigo ouvir o primeiro-ministro, ainda por cima com aquele discurso do custo do custar, quer dizer, é que depois há aqui uma agravante, há uma falta de tato no diálogo com a população. Nós temos um país, em larga medida, a sofrer com estas medidas, e o governo dirige-se à população de uma forma com uma linguagem quase autoritária. Não há uma preocupação de tentar sensibilizar as pessoas para, enfim, as dificuldades orçamentais, para o esforço que tem que ser feito. E depois a tudo isto juntam-se todo este descalabro no início, por exemplo, do arranque do ano judicial, os problemas dos sítios, todo o descalabro neste momento na educação. Portanto, o desgaste é muito grande. António Costa, num cenário destes, poderia assumir-se como uma grande alternativa. Não sei, como dizia, se a sua forte ligação a José Sócrates não irá penalizar e se, da junção de todos estes fatores, no próximo ano vamos ter uma eleição da qual ninguém sairá com uma maioria clara, o que obrigará a uma aliança, não sei se não mesmo um centrão.
No que diz respeito às relações entre Portugal e Macau, sobretudo às relações de índole partidária, digamos assim, há uma espécie de novidade cá em Macau, que é a aproximação da direita portuguesa, do PSD, sobretudo a alguns setores de poder cá no território. Uma aproximação que se tem feito, sobretudo pelas visitas constantes do secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, mas também através de uma figura que emerge, de certa forma, misteriosamente no seio do PSD, o Vítor Rosário Cardoso. Como é que se justifica este emergir com tamanha vitalidade de Vítor Rosário Cardoso? Pois, essa questão é um pequeno mistério e foi inclusivamente objeto de uma reportagem da Visão há uns meses. Eu penso que o Vítor Rosário Cardoso foi visto a certa altura pelo secretário de Estado das Comunidades como uma pessoa que, sendo natural da terra, poderia, e sendo um indivíduo que, tanto quanto sei, tem mostrado grande fidelidade, foi visto como um indivíduo que poderia dar jeito, como estando aqui no Fórum para a Cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. Enfim, isto poderia fazer um bocado aquele papel que eu julgo que o Dr. José Cesário gosta muito, de um peão ali às ordens do Dr. José Cesário, que aliás foi a mesma lógica que levou a que há uns anos, julgo que em 2008, o Dr. José Cesário tenha procurado que, na altura, um funcionário consular, infelizmente já falecido, mas o então funcionário consular assumisse as funções de líder do PSD Macau. Na altura, inclusivamente, acho que tinha um cargo no Sindicato dos Trabalhadores Consulares e, portanto, o Dr. José Cesário achou que ali estava um ótimo peão dentro do consulado, junto do sindicato, para, enfim, controlar, manipular, para lhe transmitir todas as informações que fossem úteis e, portanto, penso que o Dr. José Cesário viu ali um indivíduo da terra, disposto, disponível, pronto a fazer todas as vontades e, portanto, tentou promovê-lo junto ao Fórum para a Cooperação. Não o conseguiu, as reações negativas foram muitas, cá e em Portugal, e, portanto, enfim, esta figura, o Vítor Rosário Cardoso, entretanto, enfim, ficou um bocadito mais apagada. Não sei se haverá novas tentativas nos próximos tempos para lhe dar algum destaque, mas penso que ele não tem percurso, não tem currículo, nem tem prestígio para o cargo para que era indicado no Fórum ou para qualquer outra função relevante no âmbito das relações políticas entre Portugal e Macau e a China. Não, sinceramente, acho que ninguém lhe reconhece esse currículo e essa preparação. Rematava esta nossa conversa com uma questão decorrente de outras circunstâncias. Tem-se revelado, sobretudo nas redes sociais, como um ativista contra o acordo ortográfico. É verdade. O recuo nestes termos é possível? Enquanto alguns Estados, como Angola, principalmente Angola, não aplicarem o acordo, eu penso que há sempre alguma margem, ainda há esperança, alguma margem para que alguma coisa se faça. Eu reconheço que, em termos puramente políticos, é difícil conseguir que o acordo seja de todo abandonado. Poderá haver abertura para uma revisão daqueles aspectos mais caricatos do acordo. Aliás, eu quanto mais estudo sobre o assunto, mais me convenço que aquilo é um disparate tremendo. Já não é uma questão puramente afetiva, sentimental, é mesmo uma questão técnica, científica, lógica, o que lhe queremos chamar. A minha oposição e de muitas pessoas ao acordo. Aquilo é um emaranhado de contribuições de vários indivíduos, sob a coordenação do professor Malaca Casteleiro, e que gerou uma mixórdia em que ninguém se entende. E uma coisa que se verifica hoje em dia é que em Portugal há muito mais erros na utilização da língua portuguesa escrita, e isso vê-se muito na comunicação social, até no Diário da República, do que antes da aplicação do acordo, porque as pessoas não se entendem, não conseguem aplicá-lo devidamente. Portanto, admito que, a continuar esta verdadeira mixórdia ortográfica e continuando a existir países
como Angola, como dizia, a não aplicarem o acordo, há margem para que, pelo menos, se consiga uma revisão. O ideal seria abandonar-se completamente o acordo. O grande drama aqui é que ele está a ser implementado à força nas escolas. Houve, tanto quanto sei, acordos do governo anterior com os grupos livreiros, no sentido de que viessem a publicar os novos livros segundo o acordo, e há receios de que se abandonasse completamente o acordo e se voltasse à norma que estava em vigor desde 1945, que pudesse daí resultar algum tipo de ação com pedidos de indemnização por parte dos grupos livreiros. A verdade também é que os próprios grupos livreiros portugueses estão a chegar à conclusão de que o acordo também não é nenhum maná, porque pensavam ou diziam que com a unificação ortográfica iriam conseguir entrar muito facilmente no mercado brasileiro. Isso não está a acontecer, não estão a entrar no mercado brasileiro e agora até se estão a ver obrigados a fazer segundas edições em português pré-acordo para o mercado dos palopes. Portanto, o benefício económico do acordo para os grupos editoriais portugueses não se está a verificar. Enfim, tenho esperança de que alguma coisa possa acontecer, mas é uma luta muito difícil. Obrigado uma vez mais, Nuno, por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, a seguir ao Telejornal, com um novo tema e um novo convidado.